gente estava falando dos rechupes, e definitivamente para controlar rechupe, dificilmente a gente vai conseguir compactar eles na terceira fase, ou com extremamente limitado. Então, um dos maiores recursos que a gente tem é com certeza, posicionamento de refrigeração. Eu vejo que esse posicionamento de refrigeração ainda é interessante, é que nós não sabemos nem quanto colocar de refrigeração. Às vezes colocar uma cascata num ponto quente não é razoável, todo mundo mais ou menos tem um sentimento, mas a pergunta é quanto, que tamanho, de que forma, mais próximo, mais longe, mais para o lado, mais para cá. Mas tem a outra refrigeração, que é o que você coloca normalmente no restante da cavidade, né? E depende um pouco do tamanho da peça. Eu vejo que nesse aspecto tem muito pouco que se faz em forma de cálculo. Eu até, há um tempo atrás, eu fiquei muito curioso e fui perguntar para os meus colegas americanos, né? Parece que nos Estados Unidos tem uma literatura, mas ela é muito pobre ainda. Fui perguntar para os meus colegas alemães, né? Alemão sempre tem regra para tudo, né? E o mais incrível que eu ouvi é que eles não têm regra para isso. Então, eu Caramba! vejo que não tem regra para isso. Ouvi que uma ferramentaria tem um jeito de calcular, outra grande ferramentaria tem outro jeito de calcular, mas falei, mas vocês não têm uma norma, um livro, alguma coisa que eu possa estudar? Não tem. E eu fiquei extremamente, como dizem, né, os nordestinos, abestado de ouvir isso dos alemães. Então, eu fiquei triste, né, na verdade, de falar assim, puxa vida, vocês não têm uma literatura sobre o assunto. Então, não existe uma unanimidade. Parece que é um assunto meio esquecido, você entendeu? Mas é extremamente importante, ainda mais nesse contexto das peças atuais, né, com múltiplas funções, com peças mais pesadas e tal. Variação de paredes, Isso, variação de paredes espessura de finas, parede. grossas, extração de calor. E é o tal da coisa, tudo que eu não corrigir, tudo que eu não fizer certo no projeto, eu vou ter que dar um jeito depois lá na frente, né? E o grande problema é esse jeito que eu vou ter que dar lá na frente, né? Furar uma refrigeração a mais é quase impossível normalmente, né? Porque tem extrator, tem isso e tem aquilo, já não tem mais espaço para passar uma refrigeração a mais normalmente, né? Só na próxima ferramenta que você vai conseguir rever o projeto e tal. Então, esse é o grande dilema de função-supressão. Uma decisão que você não toma agora, você compromete a ferramenta pela vida toda dela. E essa questão da refrigeração, ela está diretamente relacionada a uma questão que a gente ainda tem muito aqui no Brasil, que é a questão do custo da ferramenta, né, Schmidt? É uma refrigeração mais direcional, mais complexa, ela vai fatalmente ter um custo de produção mais elevado, e isso às vezes pode ser uma restrição no projeto, né? Então, talvez não, Fernando, talvez não. Se você projetar, às vezes é uma questão de posicionamento, você está usando água, depende, né? Você está usando óleo, né? Ainda tem muita empresa com água, muita empresa com óleo, talvez nem tanto com óleo, mas com água. Lá na Alemanha está se usando água quente, né? A pressurizada água quente. O ponto todo se você está usando água comum, passar uma refrigeração a mais não é um custo maior, é um custo na hora de fabricação da ferramenta, mas eu diria que para o custo da ferramenta isso é irrisório. Depois o problema é bem mais caro de O ser problema é resolvido. refazer esse sistema, né? Refazer esse sistema que é praticamente Refazer impossível. ou viver com ele, né? Viver com ele, ou seja, você vai ter um rechupe ali, que você vai ter um índice de refúgio mais alto, você vai pagar. Outro aspecto, você vai ter que aplicar mais desmoldante, ficar aplicando desmoldante localizado por causa de uma refrigeração que não está bem posicionada. Quem vai sofrer é a vida útil da ferramenta, então você vai perder vida útil da ferramenta. Se a função pagar, a ferramenta é prejuízo no bolso da função. Se a função não paga, mas é o cliente final, é prejuízo no bolso do cliente final. Alguém paga a conta, não tem dúvida. E quem paga a conta normalmente é o cliente final, independente se está no bolso da função ou se está no bolso do cliente final. Nós não precisamos se enganar, né? A função vai buscar esse dinheiro de volta, se tiver no bolso dela, de alguma outra forma, né?